The Hollies é uma banda britânica de rock and roll formada no princípio dos anos 1960. Foram contratados pela Parlophone em 1963 como colegas de selo dos Beatles e lançaram seu primeiro álbum nos Estados Unidos em 1964, durante a primeira leva da invasão britânica. São comumente associados a Manchester, pois vários de seus integrantes originais vinham da cidade e de comunidades vizinhas. Em 2010, a banda entrou para o hall da fama do rock and roll. O grupo foi criado pelos amigos de infância Alan Clark, vocalista, e Graham Nash, em meados de 1962. Apesar de normalmente não ser lembrada como uma das principais bandas de rock dos anos 60, os Hollies emplacaram diversos sucessos e se tornaram, ao longo da década, o segundo maior grupo da Grã-Bretanha em termos de vendagem de discos, atrás apenas dos Beatles. Circula na internet uma história interessante sobre a música He Ain't Heavy Is My Brother, sucesso mundial na gravação do The Hollies. O texto diz que o compositor da música inspirou-se em uma história ocorrida durante uma noite de inverno rigoroso na cidade de Washington, quando um religioso de plantão, em um orfanato, ouviu uma batida na porta. Ao abri-la, deparou-se com uma criança faminta e enregelada carregando outra, menor, nas costas. O padre os acolheu e, olhando para o menino maior, comentou: "Ele deve ser pesado." O garoto então respondeu: "Ele não é pesado, ele é meu irmão." Na sequência, o padre descobriu que os garotos nem eram irmãos biológicos, mas irmãos de rua, e essa história teria sido a inspiração para o compositor Bill Medley. Uma história bonita com um viés singular. Não há nenhuma evidência de que seja verdadeira. Bill Medley sequer é o compositor dessa canção. Ele só foi um dos muitos intérpretes. A internet está cheia de histórias e textos falsamente atribuídos a outros. He Ain't Heavy Is My Brother é fruto da única parceria do compositor Bob Scott com o letrista Bob Russell, feita quando Russell já estava em tratamento para a leucemia, que o mataria meses depois. Bob Scott foi um compositor, pianista e arranjador que trabalhou com artistas famosos como Aretha Franklin, Bob Dylan e Marvin Gaye. Bob Russell foi, antes de tudo, letrista. Fez a letra em inglês para Aquarela do Brasil e foi parceiro de Duke Ellington em algumas músicas. Russell foi introduzido no hall da fama dos compositores em 1970. A primeira gravação de He Ain't Heavy Is My Brother foi de Kelly Gordon, ainda em 1969, e passou despercebida. Em 1970, Tony Hicks, um dos integrantes dos Hollies, estava procurando músicas para o novo disco da banda. Em uma dessas andanças, várias músicas lhe foram mostradas sem que nenhuma agradasse. Já sem esperanças, o editor disse que tinha mais uma, mas que achava não combinava com a banda. Uma a mais era justamente He Ain't Heavy Is My Brother. Tony disse que achou a gravação muito ruim, era de Kelly Gordon, mas ouviu algo interessante na música, que tinha sido rejeitada por Joe Cooker. The road is long, with many a winding turn that leads us to who knows where, who knows where. But I'm strong enough to carry him. Levou a fita. Os companheiros da banda torceram o nariz, mas Tony insistiu, argumentando que deveriam acelerar o andamento da música e trabalhar em um bom arranjo. Aos poucos foi dobrando as resistências e a música foi se transformando. Segundo Hicks, da música original só restou a letra, e esse foi o argumento usado depois, quando membros da banda pediram na justiça coautoria da música. Claro, pedido negado. Uma curiosidade é que Elton John, que ainda não usava esse nome artístico, é quem toca o piano, na condição de músico contratado. Recebeu, na época, 12 libras esterlinas pelo trabalho. Russell morreu no ano seguinte e não se sabe com certeza de onde veio a inspiração para a letra, mas fontes americanas e inglesas não fazem nenhuma referência ao tal orfanato de Washington. Algumas dessas fontes citam que a frase He Ain't Heavy Is My Brother aparece pela primeira vez em um livro publicado na Escócia em 1864 por James Wells sobre parábolas de Jesus. Um trecho do livro cita uma garota carregando o irmão nas costas e que, quando interrogada sobre se o menino não é muito pesado para ela, responde, espantada, claro: "Ele não é um peso, ele é o meu irmão." A história é citada pelo filósofo Ralph Waldo Emerson em um dos seus livros.
Não é impossível que Russell fosse um leitor de Emerson, claro que não, mas pode parecer improvável, mais ainda que ele tivesse conhecimento de um livro obscuro publicado na Escócia há mais de 100 anos. Existe outra possibilidade. Em Omaha, estado de Nebraska, nos Estados Unidos, existe uma fundação chamada Boys Town, idealizado pelo padre irlandês Edward Flanagan, para assistir menores infratores. Em 1941, o padre estava lendo uma revista chamada The Messenger, quando viu a foto de um menino carregando outro nas costas. Na legenda da foto, a frase "He ain't heavy, he's my brother". Inspirado, o padre escreveu para a revista pedindo autorização para usar a inscrição e a foto como modelo para uma estátua. Achava que seria um estímulo para os internos de sua instituição se ajudarem entre si. Permissão concedida, estátua erigida. A obra de Flanagan foi o tema do filme Boys Town, no Brasil, Homens do Amanhã, com Spencer Tracy no papel do padre, e Mickey Rooney fazendo um dos internos. Emplacou um Oscar de melhor ator, com uma sequência em 1941. O filme popularizou a frase "He ain't heavy, he's my brother". É possível que a ligação de Russell com o mundo do cinema, e afinal de contas ele fez letra para a música de diversos filmes, tenha sido a inspiração para a letra da música. A canção foi regravada por muitos outros artistas com maior ou menor sucesso, entre eles Neil Diamond, Bill Medley, Olivia Newton-John e The Osmonds. He ain't heavy, he's my brother. Let's carry on now and do our next single, which is going to be released very, very soon. It's a song which was written by a guy called Bob Scott. And listen to the words, because the words are very, very important in this song. It's called "He Ain't Heavy, He's My Brother." It's a long, long road from which there is no return. While we're on the way to there, why not share?